Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, o programa idealizado pela Fundação Baldino do Amaral, realizado pela TV Com e pela TV Jornal Cruzeiro do Sul. Tenho o prazer hoje de receber aqui conosco o cirurgião plástico Ednei José Silva. Tudo bem, Ednei? Seja bem-vindo. Obrigado, Paula. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui hoje. Nós vamos falar hoje sobre a cirurgia mamária, não é, Ednei? Isso. A gente viu aqui que realmente o Brasil é o segundo maior país a realizar em números de cirurgias plásticas, é o segundo no mundo? Exatamente, Paula. Hoje nós ficamos apenas atrás dos Estados Unidos em números de cirurgias plásticas estéticas. Um grande número realmente. E aí, o Brasil também foi assim o país a realizar o maior congresso mundial? Isso, tivemos agora no Rio Grande do Sul, em outubro passado, o maior congresso mundial de cirurgia plástica. Que bom para vocês da área, né? Sim, bom para todos nós, né? E claro, para quem é da área. Para os médicos, né? Inclusive com a presença de vários colegas dos Estados Unidos, Canadá, aliás, do mundo inteiro. A troca de informação sempre é muito sempre importante. É isso que a gente tenta trazer aqui, informação para quem está nos ouvindo, para que a gente possa ter uma qualidade de vida sempre melhor. Sempre. Ednei, qual o tipo de cirurgia mamária que a gente pode ter? Então, vamos lá, Paula. Eu fiz uma divisão didática nos tipos de cirurgia mamária. O que a gente pode considerar a cirurgia mamária? Para redução do volume das mamas, a cirurgia mamária de aumento de mama, que seria a cirurgia mais conhecida, que é a de prótese mamária, ou falar corretamente de implante mamário. A cirurgia para correção das famosa mama caída, que a gente no meio médico chama de pitose mamária. Tá. E a cirurgia oncológica, ou de retirada de cistos e nódulos mamários. Que é a cirurgia reparadora. Vamos colocar como reparador. Tá certo. No caso da redução mamária, uma mulher procura uma redução mamária porque sente algum desconforto apenas estético ou ele chega a causar um desconforto físico na paciente? Então, Paula, na verdade o que nós percebemos no consultório é ambos. A paciente ela tem uma queixa física, muitas vezes ela queixa de dor nas costas, que às vezes até ela reclama das tiras do sutiã. Acaba machucando. Muitas vezes assaduras na região de dobra mamária. E a maioria dos casos é aquela redução que para equilíbrio corporal mesmo, para harmonização corporal, onde a mama está um pouco desproporcional com o volume do corpo. E aí, em contrapartida, a gente tem o aumento mamário, né? Essa é a mais procurada? Essa, sem dúvida nenhuma, é a coqueluche da cirurgia plástica hoje em dia, que faz disparar o número de cirurgias mamárias. Que já desde tenra idade a paciente procura o cirurgião. Né? Acontece casos de adolescentes procurarem um cirurgião para implante? Cada vez mais a gente percebe uma diminuição na idade que a paciente procura o cirurgião plástico. Por isso tem que ter uma avaliação correta do cirurgião, explicar para a paciente, muitas vezes para os familiares, para os pais da paciente, a idade correta para poder começar a se pensar na cirurgia de implante mamário. E no caso da pitose mamária, que é o seio que está mais flácido, está mais caído devido à amamentação? Pode ser por vários fatores. O que a gente vê, via de regra, é pós-gestação e amamentação. A paciente que tem o filho ou os seus filhos, claro. E após um período de amamentação, a mama regride quando acaba a amamentação e a pele sobra um pouco, tornando-se com uma certa pitose, que nós chamamos, que é a mama caída. Aí pode se retirar do excesso de... A cirurgia a ser realizada vai depender de cada um, é uma indicação individualizada.
para ver se vai precisar de um implante mamário para essa cirurgia, para correção dessa queda mamária, ou você pode se fazer a cirurgia apenas com o tecido mamário daquela paciente. Aí o cirurgião vai analisar o caso. O cirurgião vai analisar individualmente cada caso. Doutor Ednei, uma jovem que esteja precisando, querendo aumentar ou diminuir a mama, colocando uma prótese, ela pode fazer isso antes de ter o seu filho, antes de amamentar? Isso pode prejudicar a amamentação? Olha, Paula, temos estudos que provam que não atrapalha a amamentação. Tenho várias pacientes que já foram submetidas à cirurgia de implante mamário e depois voltam após alguns anos para fazer alguma outra cirurgia ou simplesmente para retornar. Tá. E relatam que a amamentação foi normal, não existe problema algum. Não existe nenhuma restrição, então, para isso? Não existe. E a cirurgia reparadora? Ela é um pouco mais complexa, pelo que você me explicou um pouquinho antes da nossa conversa aqui. A cirurgia reparadora que a gente estava falando, da cirurgia oncológica ou do câncer de mama, é um pouco mais complexa porque nós dependemos muito do resultado do que o mastologista ou o cirurgião oncológico vai realizar. Que nesse caso dessa cirurgia não está presente só o cirurgião plástico. Não, é uma cirurgia... quando realizado no mesmo tempo, é uma cirurgia multidisciplinar. Entra o mastologista ou o cirurgião oncológico e o cirurgião plástico vai fazer a reconstrução dessa mama depois da retirada, do tumor. Tá certo. E aí essa cirurgia já é um pouco mais complexa, pode ser retirado tecido da própria paciente para recompor alguma coisa? Isso, como eu havia falado, vai depender muito do tipo de cirurgia, se houve retirada de tecido muscular, se foi só tecido glandular e a quantidade de pele que foi retirada. Após o término dessa parte oncológica, o cirurgião plástico vai planejar essa reconstrução, que pode ser com tecidos de implante mamário, quando é um pouco mais simples, ou com retalhos, como nós chamamos, de tecido do próprio corpo. A gente fala retalhos, parece que é um pouco grosseiro, mas é o termo técnico que nós usamos dentro da cirurgia plástica para retirar tecido de um lugar para a cobertura de um outro local. Para refazer aquilo que eventualmente foi retirado. Exatamente. Por um problema. E aí a gente está falando de a idade ideal, né? Você está dizendo que às vezes adolescentes, jovens procuram já um cirurgião plástico querendo fazer uma cirurgia reparadora ou para aumento ou diminuição de mama. Sim. Que idade acontece isso? Como que as meninas hoje elas estão muito preocupadas com a estética, as adolescentes querem estar sempre perfeitas, né? Exatamente, tem até a comparação que a amiguinha já colocou um pouco mais velha ou a amiguinha desenvolveu a mama e ela tem aquela vontade de se tornar aquela aparência mais adulta, de colocar uma roupa e aparecer alguma coisa, e procura o nosso trabalho, nossos consultórios para poder realizar essa cirurgia. Pode uma menina de 14, 15 anos colocar uma prótese? Às vezes temos essa procura no consultório, mas é orientado que ainda não está pronta para a cirurgia. Essa cirurgia deve ser pensada a partir no mínimo 16 anos. Certo. O organismo ainda não se desenvolveu totalmente. Exatamente, você tem que esperar de paciência. Esperar a formação natural da mama, esperar, depois que está definida essa formação, o tamanho correto, você propõe uma cirurgia de aumento. Antes disso, não. Então vamos aguardar o momento ideal. Sim, é verdade. O pré-operatório, quando a paciente resolve procurar os cuidados, né, os trabalhos de um cirurgião plástico, ela precisa fazer o pré-operatório é muito complexo ou ele é mais simplificado? Paulo, eu tenho como um dogma no meu consultório de falar que o sucesso da cirurgia é dividido em 3 etapas. O pré-operatório tem que ser muito bem feito. O intraoperatório, que é particularmente a responsabilidade do cirurgião e a equipe, e o pós-operatório, que aí já fica um pouco mais sob a responsabilidade do paciente, sobre os cuidados que ele vai ter em casa. Então, para ter sucesso de um procedimento cirúrgico,
eu acredito que esses 3 itens têm que ser cumpridos rigorosamente, tem que ser muito bem feito os 3, para ter tudo um bom resultado. Tá certo. E esse pré-operatório são exames que são pedidos? Que tipo de exames a gente pode fazer? No pré-operatório, você faz o exame físico, você vê se a queixa da paciente é adequada a uma indicação cirúrgica, se realmente tem sentido, você explica como vai ser a cirurgia. Porque às vezes acontece, assim, a gente imagina que vai... Uma cirurgia plástica é uma surpresa, não deixa de ser. Na verdade, você está fazendo uma troca de formato por cicatrizes, que certamente vão ser bem posicionadas em locais que não estão aparentes, porém vão existir. Alguma cicatriz vai existir. E esse cuidado que a gente tem tem que ser feito. A explicação para o paciente da cirurgia. Bom, feito essa explicação, o planejamento cirúrgico, você vai pedir os exames pré-operatórios, que consistem em exames de sangue, exames cardíacos e possivelmente uma avaliação de um cardiologista, dependendo do cirurgião e do paciente, se ele acha que deve passar com avaliação por um cardiologista, é muito importante que isso aconteça. Tá. No caso da cirurgia de mama, dependendo também da idade, pedimos ultrassom ou mamografia ou os 2. Porque podem as meninas procurarem os seus trabalhos, mas pode uma senhorinha também aí no momento já... Dependendo da idade... mais avançado, pode estar procurando uma reparação. Então temos que estar preparado para qualquer tipo de idade. Tá certo. Essa interseção, né, essa cirurgia, ela ocorre geralmente em hospitais? Qual que é a necessidade? A gente deve procurar um hospital para ser feita essa Isso, Paula, agora você tocou num assunto muito importante que é muito bem a gente salientar sobre a segurança dentro do procedimento cirúrgico, em cirurgia plástica e em qualquer outro tipo de cirurgia. Claro. Um procedimento cirúrgico tem que ser realizado no ambiente hospitalar, ou seja, com toda retaguarda no caso de uma eventualidade. E também com uma monitorização intraoperatória, uma recuperação pós-operatória, um ato cirúrgico sempre acompanhado com um anestesista, isso é primordial. O anestesista tem que estar presente. Tem que estar presente no ato operatório. Por falar em anestesia, né? Quais os tipos de anestesia podem ser utilizadas numa cirurgia mamária? Quais são os indicados? Tem um tipo só que é o indicado? Paula, isso vai variar muito do anestesista e do cirurgião, na combinação do anestesista e o cirurgião. Na literatura médica, para a cirurgia mamária, nós podemos citar a cirurgia com sedação e local, é um tipo de anestesia que a gente chama de local mais sedação, a anestesia peridural e anestesia geral. Vai de preferência de cada equipe, a segurança que o anestesista tem em fazer, cada anestesista tem uma segurança para fazer esse tipo de procedimento e adequação do paciente ao tipo de procedimento. Então, é um conjunto, um estudo para adequar o melhor procedimento ao paciente. Porque existem cirurgias que demoram um pouco mais a recuperação? Cada cirurgia e cada paciente tem um tipo de recuperação. A gente, com pequenas variações dentro de cada tipo de cirurgia, mas você não tem uma forma como se fosse uma receita de um bolo, que para tudo serve. Não, o médico ele tem que se mobilizar de acordo com cada paciente. E até o bolo às vezes dá errado, a mesma receita dá errado. É verdade. Isso que você está falando em segurança, né, de cirurgias. Todo esse ambiente, né, o que mais a gente pode trazer para que essa cirurgia seja um sucesso? Bom, só o ambiente hospitalar? Eu acho que já começa na indicação do seu médico. Procure sempre um médico, no caso da cirurgia plástica, que seja membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é muito importante, porque infelizmente nós temos vários colegas aí que se aventuram num meio que não houve uma preparação adequada para isso. E às vezes na hora da beleza as pessoas fazem qualquer coisa. E aí depois nós médicos da Sociedade Brasileira acabamos por pagar um preço que não é nosso.
Tá certo. O especialista, então, Isso. é o primeiro a ser buscado. Segunda é você ter uma indicação, conhecer alguém que já fez cirurgia, perguntar como é o tratamento, se a atenção pré, durante, pós-operatória foi satisfatória. Porque eu acho que essa conversa anterior à cirurgia, né? As expectativas do paciente ou da paciente, né? Sem dúvida. Adequando-se com a proposta do cirurgião. O que é possível? Porque às vezes a pessoa imagina que vai ficar de uma certa forma, cirurgião gostaria tem que ser realista e falar sobre as possibilidades que pode realmente chegar e as que não pode chegar. Que não são possíveis. Às vezes a gente se depara com alguns pacientes que querem algumas coisas assim um pouco mais fora do padrão e aí você tem que explicar a possibilidade daquilo de acontecer ou não. Tá certo. Não é? E outra coisa que eu acho de suma importância é a interação do médico com o paciente. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer um tratamento, eu não confiaria fazer uma cirurgia com um paciente que eu não tive uma empatia. Eu acho que tem que ter essa interação, você tem que confiar no que o médico fala, esquecer tudo que você ouviu da amiga que operou, da vizinha que tem um chá e seguir as orientações do jeito que o seu médico te propôs. Quando você procurou aquele profissional é porque você confia nele. Exatamente, você tem que seguir as orientações dele. Não segue metade de uma receita de cada um. A cirurgia mamária, ela tem uma longa duração? Quanto tempo, em média, Depende de cada cirurgia, Paula. Vamos colocar aqui uma prótese, uma cirurgia de implante mamário. Demora em torno de 1h30, 2 horas, geralmente nesse intervalo de tempo. Uma cirurgia de redução mamária pode demorar até 3 a 4 horas, de 2 a 4 horas. Tá. Lembrando sempre que as mamas têm que ficar as duas bonitas e as duas iguais, né? Não adianta fazer uma bonita. Exatamente, então às vezes demanda um pouquinho mais de tempo. Tá certo. E a reparadora, com certeza, um pouco mais aí vai depender de cada caso e geralmente é uma cirurgia mais longa. E aí, dependendo dessa demora da cirurgia ou de cada caso, é o tempo que se tem a alta hospitalar? A cirurgia mamária, ela tem uma variação aí. Geralmente, você interna pela manhã, opera pela manhã e no finalzinho da tarde, comecinho da noite, já pode ter alta hospitalar. Já pode sair no dia, geralmente a gente chama de day clinic, interna de manhã e vai para casa no final do dia. Pode ser, dependendo do horário que começou a cirurgia, se começou mais tarde, o cirurgião tem a preferência por um resguardo maior, ele dá alta no dia após. A paciente. Isso, manter a internação por mais um dia. Nessa alta, a paciente usa algum tipo de dreno? Precisa ser na cirurgia mamária? Algumas vezes e por preferência de cada cirurgião pode ser usado o dreno ou não. Isso é muito pessoal, é a gosto de cada médico, de cada tipo de cirurgia. É opcional, vamos dizer, no caso, você sente que naquele momento precisa ser utilizado. Às vezes você acha que aquela cirurgia, naquele momento o dreno vai ter um auxílio bom na recuperação, você usa o dreno, pode ser retirado dependendo do débito, porque o dreno vai ter uma saída de algum material, se você colocou é para isso que você quer. Enquanto estiver saindo esse material, o líquido, você aguarda e quando acabou de sair, você retira o dreno. Sem grandes problemas. Não tem dor, não tem nenhum problema. E as cicatrizes, né? A gente tinha falado agora há pouco. A cicatriz vai ficar. Alguma cicatriz a paciente vai levar com ela. Sim. No caso da cirurgia mamária, como a gente tinha falado agora há pouco, realmente é uma troca. Você vai trocar o formato de uma mama muito grande, às vezes pesada, ou com uma forma que você não gosta, por algumas cicatrizes. Cicatrizes essas que tendem a ficar muito discretas, mas são cicatrizes. Não dá para ter infelizmente não existe nenhuma técnica que não fique. E aí ela vai conviver com aquela cicatriz, por isso ela pode escolher. Existem vários modos de se implantar, no caso, uma prótese. Isso. No caso de cirurgia de implante mamário, da prótese mamária, nós temos 3 locais onde a incisão pode ser realizada. São incisões clássicas para a cirurgia de prótese mamária, que na axila,
no sulco mamário, Certo. que é na dobrinha da mama, e na região areolar. É uma incisão semicircular na borda inferior da areola. Tá certo. E aí ela pode escolher junto com o médico, discutir Dependendo isso. de cada paciente, o médico vai adequar aonde ele acha que vai ser melhor aquele tipo de incisão. Mas é uma conversa que se deve ter antes da cirurgia, para não Sem haver dúvida, uma surpresa tudo depois. tem que ser conversado antes da cirurgia, tudo tem que ser explicado antes da cirurgia, para depois não ter uma surpresa O tamanho desagradável. também dá para discutir antes? Por O exemplo, tamanho, tem pessoas a gente- que têm uma expectativa super Exatamente. grande ou não. O tamanho você, pelo menos um tamanho aproximado, né? Na hora você pode achar que um volume um pouco maior vai ficar melhor para aquela paciente, mas geralmente tem que ser conversado tudo no pré-operatório. E na hora da cirurgia, dá para o médico experimentar uma prótese ou achar que não ficou tão boa e colocar um outro tamanho? Ocorre isso, vamos dizer, no momento da cirurgia? Alguns médicos usam os que a gente chama de sizer. Sizer é um medidor, ele é esterilizado, ele vem de fábrica, você usa, vê o tamanho, ele é como se fosse uma prótese, só que é descartável. Entendi. Você usa, tira, joga fora e aí abre a prótese definitiva. Entendi. Dá para fazer Porque esse a tipo prótese, vamos dizer, ela é um artigo, vamos dizer... É um pouco mais valioso, né? O preço da certo. prótese é mais caro e o sizer tem um valor que é um pouco mais... Que pode ser descartado. E pode ser usado e descartado. Porque a prótese, no momento que você abre a embalagem, deve ser esterilizada, Exatamente, não tem evidentemente. como você reutilizar. Se você abriu a prótese e não for a que você achava que ia ficar melhor, você acabou Por perdendo isso é a sua importante, prótese. então, ter um estudo bem... Sim, tem várias formas de você fazer o estudo hoje, não só no intraoperatório. Esses moldes que a gente chama, os sizers, eles são usados no intraoperatório, mas tem até alguns programas de computador que você pode utilizar na definição do volume mamário. Porque existem também tipos de próteses diferentes, todas têm o Sim. mesmo formato. Não, hoje em dia cada vez mais aparece algum tipo de prótese diferente, né? O pessoal tentando fazer uma cobertura para todas as pacientes. Então, mas classicamente, o que nós temos? Temos a prótese redonda, a prótese anatômica, que o pessoal popularmente chama de formato de pera, e hoje em dia também tem uma cônica, que é uma fabricação, inclusive, de uma empresa nacional que também está sendo bastante utilizada. Tem perigo dessa prótese vazar? A gente escutou aí casos já há um pouco tempo atrás de próteses que vazaram, que aderiram ou que tiveram algum vazamento. Existe esse risco na prótese? Hoje em dia, essa chance é quase de vazar não, porque o que acontece? Na fabricação dessa prótese, ela é formada por um tecido superficial de um silicone texturizado, preenchido com com gel de silicone médio. Não é, quer dizer, não é um líquido que Não está é um líquido. dentro que vai vazar no organismo. Se você pegar uma prótese nova e cortar ela ao meio, não vai vazar nada. É como se fosse uma gelatina bem firme. Consistente. Então aquilo te dá uma garantia. Tá certo. Antigamente as próteses tinham um preenchimento diferente, que se rompesse a cápsula da prótese, o silicone era um gel não muito sólido, que ele um gel que escorria, vamos dizer assim. Tá. Hoje em dia não. Já é um outro tipo de gel material. coesivo. E aí a paciente junto com o médico vão escolher o formato que mais Exatamente. fica adequado. A cada tipo de paciente você tem que adequar o formato, a altura da prótese, se é um perfil alto, moderado, super alto, você tem essas nuances que você pode... Tem as expectativas e as formas, Exatamente. a silhueta da paciente deve... A paciente, dentro do seu exame físico e dentro do que a paciente almeja, você escolhe o volume e o formato de prótese adequado àquela paciente. Podem haver complicações numa cirurgia, doutora Ednei? Infelizmente, Paula, todo procedimento cirúrgico é passível de ter complicações. No caso da cirurgia de mama, como qualquer outro procedimento cirúrgico, problema com deiscência de cicatriz, que é um ponto ou outro pode abrir. Pode ter infecção, extrusão de prótese em casos extremos, contratura capsular,
E ruptura de prótese é muito baixo o índice hoje. Realmente é um índice que a gente quase nunca vê no consultório. Entendi. É raro, então. É raríssimo, mas pode acontecer. E é importante que a paciente, por exemplo, depois da cirurgia, retorne ao consultório? É Existe essencial. É essencial. Em qualquer tipo de cirurgia, que a gente estava falando das 3 etapas: o pré, o intraoperatório e o pós. O pós só acaba quando o médico realmente fala: agora você está de alta. E no caso da cirurgia onde se usa prótese mamária, eu particularmente não dou alta para o paciente. Eu sempre faço um acompanhamento a cada 1 ano e meio, 2 anos, um retorno. Ele volta, nós avaliamos, fazemos o exame físico, pedimos um exame de ultrassom se acharmos necessário e fazemos o acompanhamento. E logo depois que a paciente se submete a uma cirurgia, ela já pode voltar à vida normal? Ou existe um período? Não, existe um período de limitações que não é muito extenso. Geralmente, quando é uma cirurgia de implante mamário que vai praticamente 30 dias com restrições maiores, a partir de 30 dias, gradativamente nós vamos liberando caminhada, academia, exercícios. Começando mais moderados até voltar à vida. Eu sempre digo que além da orientação médica vai muito do bom senso também que a gente precisa. Não ficou 45 dias sem fazer nenhum esforço e vai fazer um grande esforço. Não, você vai começar gradativamente a voltar na sua rotina. Tá certo, doutora Inês. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um caso de uma super estrela popstar hollywoodiana, Angelina Jolie, que fez a retirada das mamas para uma prevenção de um câncer, que ela havia aí uma recomendação. Certo. É comum fazer isso? O senhor tem conhecimento desse caso? Olha, Paula, ficou muito em evidência, né, esse caso. Ela isso não é para causar um alarde na população e todo mundo sair querendo fazer esses exames. Foi feito um estudo genético. Exato. Essa é uma decisão que é tomada pelo cirurgião plástico? Não. Na maioria das vezes é pelo mastologista. Certo. Que ele vai analisar aquela paciente que deve, assim, geralmente o que acontece, naquela família ela teve a mãe que teve câncer de mama, a irmã que teve câncer de mama, talvez a avó que teve câncer de mama, então a probabilidade dela ter é maior do que na população em geral. Se faz esse estudo genético, onde é detectado o Breast Cancer 1 e 2, BRCA, quando ele é positiva, aí se pensa nessa indicação, mas é realmente uma indicação um pouco radical que tem que ser muito bem avaliado pelos especialistas para ver se realmente é válido, porque como a gente tinha falado, toda cirurgia deixa marcas, e essa mais ainda. E essa não seria uma opção assim só estética, seria uma opção para uma prevenção? Uma prevenção oncológica com uma alta probabilidade de desenvolver a doença. Tá certo. Nós aqui tentamos esclarecer um pouco dessas dúvidas, né? A gente tem muitos casos de pessoas que procuram colocar uma prótese. Ela dura quanto tempo a gente pode se dizer que a pessoa pode conviver com a mesma prótese? Sim. Essa também é uma pergunta muito frequente, viu, Paulo? A gente precisa saber quando tem que voltar no médico de novo. Hoje, a maioria das empresas de próteses, tanto as nacionais quanto as francesas, americanas, eles dão uma garantia vitalícia. Nós, como médicos, eu acho que nós não devemos falar que a prótese é para sempre. Tem que ser realizado exames periódicos para ver a forma, o estado que se encontra aquela prótese, a necessidade ou não de ser trocada. Eu tenho pacientes com muitos anos de prótese que nós fazemos os exames, a paciente se encontra muito bem, contente, feliz com o resultado estético e a gente segue. Quer dizer que a prótese pode até ser vitalícia, mas que sempre acompanhada. Acompanhamento, exatamente. Um acompanhamento do médico para ver se está... Sim, sem dúvida alguma. Para ver se não teve nenhum problema. Se ela não tem nenhuma queixa do formato também, a forma estética e o estado da prótese. Quando uma paciente procura um cirurgião plástico como o senhor, né, o que você pode notar da mudança de vida dela? Existe algum resultado que o senhor
se empolgue com a sua profissão, que isso lhe deu um prazer Sem de dúvida. perceber que a pessoa realmente ficou feliz com a mudança? Sem dúvida nenhuma, é uma coisa que a gente nota claramente é a felicidade no pós-operatório, a autoestima é uma coisa muito sensível e o que nos dá o maior retorno de felicidade do nosso trabalho, é ver que a paciente realmente tinha uma queixa e aquela queixa foi trabalhada e hoje ela se tornou livre daquele problema ou daquela angústia que ela tinha. E isso talvez seja o que mais gratifica o cirurgião plástico. Ela relata isso para o senhor? Ela vem com Além de ela relatar, claramente visto facilmente observado. Exatamente, ela se transforma, ela muda o cabelo, ela muda a roupa, ela muda o sorriso. Já chega no retorno diferente. Iluminado. Esse é o resultado que com certeza é isso que a gente sempre tenta buscar, né? Com certeza. A realização do sonho de cada porque paciente. o corpo e realmente a mama para a mulher é uma coisa muito importante para a autoestima. Sem né? dúvida, a mama na parte de todos os sentidos é muito importante na vida da mulher, né? Tá certo, doutor Ednei. Eu agradeço a sua presença aqui, foi um prazer tê-lo aqui, esclarecer essas dúvidas. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e quantas vezes forem necessário, estaremos aqui. Com certeza. E se você quiser, você pode acessar o site também do Jornal Cruzeiro do Sul e obter as informações desta e de outras entrevistas que nós temos lá. Agradeço a sua presença, obrigada, doutor Ednei, e viva Eu que agradeço. com mais saúde.